Boa tarde, senhores e senhoras internautas do Jornal Correio do Povo de Alagoas e que acompanham ao professor Raul no Instagram e no Facebook, quando das nossas participações entre as 8 horas da manhã às 11 horas, quando estamos liberados pelos médicos e médicas para fazermos um programa de bate-papo com as melhores e maiores informações da política penedense, da política estadual e da política nacional. O motivo desse vídeo é por acabar de assistir a um vídeo recheado de informações interesseiras e politiqueiras de quem se apropria de momentos de crise para fazer críticas, até de forma considerando o momento e respeitando a situação, críticas suaves, mas com um teor de veneno que não deixa de transparecer o interesse de fundo, que é obter simpatia da opinião pública dos penedenses. Eu me refiro a um vídeo onde determinado político fala que a perda de 300 mil reais no FPM de Penedo é insignificante. A perda de 180 mil reais é insignificante. A perda de 80 mil reais no ICMS também é insignificante. E eu fico a me perguntar qual o município de Alagoas que, ao perder 300 mil reais, 180 mil reais, 80 mil reais, considera esse fato insignificante. Não sei se o nobre político dispõe desse dinheiro para ajudar o município. Tenho visto, políticos dizendo que dos seus salários, parte foi dedicada aos mais carentes. E não vi nenhum carente dizendo que recebeu, e nem vi efetivo procedimento desses fatos. A balela, a conversa, viola de boca, todo mundo toca, todo mundo já sabe. Agora, o que mais me chamou a atenção foi o fato desse político ter em seu histórico a sua contribuição quando da transferência da UTI de Penedo para o município de Coruripe. À época, ele fazia parte de um grupo político que permitiu que isso acontecesse. Necessariamente, ele ficou calado. Depois, vi esse político bradar, vociferar, gritar, clamar da tribuna da Câmara de Vereadores para que Penedo tivesse UTI, porque à época ele era um rapaz, que eu chamo sempre de menino, porque não passa de menino, e com muito medo de ter algum problema provocado pela ansiedade que afetava a sua saúde àquele momento. E ele gritava na Câmara de Vereadores, no espaço da tribuna. Interessante é que a UTI não veio. Agora, a prefeitura está sim mobilizando para montar o hospital municipal com 10 leitos de UTI, e que isso não acontece de uma semana para outra. É por conta da crise? Mas está chegando. E aí, a minha preocupação é em saber que no momento que a UTI está chegando, ele está denunciando. Ele está sendo
opinativo contrário ao fato. Ao invés de se aliar ao prefeito, seja ele quem for, fosse ele quem fosse, para que isso chegasse para beneficiar a população de Penedo. Outro fato interessante da sua fala é que ele diz que outros municípios estão melhores munidos do que Penedo, e não diz quais. Mas eu posso dizer que em Alagoas, apenas Arapiraca, São Miguel dos Campos, Coruripe e Maceió têm os serviços de UTI. UTI em pleno funcionamento. E que ele reconhece que em Penedo há deficiência para o atendimento do Covid-19. São 102 municípios. Ele não disse os demais. Ele só disse que Penedo tem deficiências. E aí eu me pergunto, por que ele não fez o levantamento nos demais municípios? Para ele falar com clarividência, transparência. Não. Espetar a cidade de Penedo é a sua função, porque ele hoje está enfronhado em um projeto político, que é falar mal da administração, falar mal de qualquer adversário que venha ao confronto direto com o seu objetivo eleitoral. Isso não é política, isso é politicagem. Quem não lembra do que passou por suas mãos quando foi vereador substituto, suplente em exercício de mandato, a quem eu garanti o dia da posse do prefeito Israel Saldanha, eu garanti a permanência dele em cadeira, porque o secretário da Câmara, naquela época, queria que ele fosse retirado do plenário para Ivana, que era a vereadora eleita, assumir. E eu, como diretor da casa, respeitando o momento em que ele já estava em bancada, disse ao secretário, ele não sai. Então, depois, vereador, antes de vereador eleito, foi chefe de gabinete, antes foi também secretário de Agricultura, e o histórico da carteira profissional dele deve ser esse, assinatura de cargos. De trabalho é diferente. Fala que fez pesquisas em Maceió. Eu estou fazendo quimioterapia de 21 em 21 dias, adentrando ao Centro Oncológico da Santa Casa de Maceió. E fiz dia 30 agora, a última sessão. Nesse contato, nos últimos 90 dias, eu participei de muitos momentos ali dentro do Centro Oncológico da Santa Casa de Misericórdia de Maceió. O quadro é grave. Maceió está muito mais grave do que Penedo. E ele não diz isso na sua fala. Maceió tem mortos e infectados. Penedo tem 2 pessoas, uma considerada já infectada e sendo tratada no hospital de Coruripe, e uma segunda pessoa que também está em processo de tratamento. Compara Maceió com Penedo. Aí ele diz que Maceió tem leitos de UTI, mas estão todos lotados. Então, se Maceió está com os leitos lotados, qual é a diferença de Penedo se não tiver? Agora, a mesma UPA que ele se refere dizendo que só tem 3 leitos com respiradores, é a mesma UPA que eu cansei de ouvir ele elogiando quando ele foi atendido lá com as crises de ansiedade, cujo Rivotril não dava mais conta. É diferente fazer política. Por isso que eu tenho uma proposta de que Penedo tem que mudar esse tipo de politiqueiro e trazer político de verdade para atuar. Perdeu 300 mil. E ele diz que 300 mil, o que é 300 mil? Perdeu 180 mil de FPM. E o que é 180 mil?
Eu nunca vi falar em dinheiro com tanta facilidade, num montante tão grande como nesse vídeo. Então eu me pergunto ao povo de Penedo, é esse o tipo de político que Penedo quer? Como parlamentar ou como executivo? Que fica fazendo papel de papagaio, de pirata, sobre a miséria que se instala no momento da cidade de Penedo, sobre a população. Outra coisa, ele disse que o prefeito procurou médicos para tratá-lo e que a população, 70 mil pessoas aproximadamente, não tem o mesmo tratamento. Não sei se os médicos que já trataram dele, desse político, trataram os 70 mil habitantes de Penedo. Não sei. Sei que ele, toda vez que falava na Câmara pedindo a UTI, era aos gritos e aos berros. E hoje ele fala pausadamente contra a chegada de um hospital municipal com 10 leitos de UTI para Penedo. Esse tipo de político, Penedo tem que se livrar. Acho eu, e deixo ao julgo de vocês, penedenses. Tenham todos uma boa tarde.